Fala galera, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu estou falando aqui do Phoenix Park, é um dos maiores parques da Europa. Ele fica aqui em Dublin, na Irlanda, e eu estou prestes a completar 7 meses de Irlanda, né? Que eu saí do Brasil e vim para cá. E hoje eu quero estar compartilhando um pouco dessa experiência, né? Quais têm sido as vantagens, os desafios, né? Um pouco das características daqui também, né? E até algumas dicas, né, para quem pretende um dia vir para cá ou então morar fora, né? Então é isso. Esse parque aqui ele fica a uns 10, 15 minutos do centro de Dublin, né? Ele é bem pertinho, dá para vir andando. E hoje vocês podem ver tá frio, né? A gente está entrando aqui numa temporada mais fria, uma temporada de menos turismo aqui na Irlanda. Aqui a gente está em novembro, né? Hoje a temperatura é de 8 graus mais ou menos. E aqui pelo fato de ventar bastante, até que agora nem tanto, a sensação térmica geralmente é menor. Então a sensação térmica está por volta de 4, 5 graus, né? Mas uns 2, 3 dias atrás a temperatura estava em 0, 1 grau de manhãzinha ou de noite com sensação térmica de -4, né? Então esse já adianto que vai ser um dos desafios que eu vou estar mencionando aqui para frente, né, no vídeo. Mas é isso, galera. Então, eu vou estar dando uma volta aqui no parque e aí vou comentando para vocês, tá? Então, galera, eu cheguei aqui no final de abril de 2025 e vou contar como é que foi esse começo, né? Assim, antes de tudo, eu vim para cá para ficar um prazo de 1 ano, né? Para ficar 1 ano. E o meu objetivo ele é bem claro, é ficar aqui para realmente melhorar meu inglês, né? Eu não vim aqui cru, eu tenho já uma base de inglês, né? Eu já tinha uma base de inglês, né? Uma base suficiente para conversação, né? As pessoas me entendem, eu consigo entender as pessoas, né? E o fato é, eu precisava dar mais uma lapidada ainda no inglês, né? Porque eu estudei inglês há muitos anos atrás, né? Quando eu ainda era adolescente. E aí a gente não vai praticando, né? A gente vai esquecendo vocabulário, gramática, né? Aquela fluidez de conversação, de construção de frases já não é mais a mesma, né? Então eu precisava fazer isso até porque ano que vem eu vou fazer um mestrado no exterior mesmo, né? E, e aí eu preciso de um inglês melhor, né? Até porque eu vou estar estudando um assunto da minha área, né? Um inglês mais acadêmico, né? Então eu precisava disso. E até um outro ponto também é a questão de eu vim aqui também com o objetivo de estar fazendo a prova, né, do TOEFL, né? Eu fiz a prova do TOEFL, porque para a gente estudar fora a gente precisa ter de alguma forma alguma comprovação de proficiência do idioma, né? E aí é por base de prova, né? Prova ou do Duolingo, do IELTS, do TOEFL, né? E aí eu optei por fazer o TOEFL, consegui o que eu precisava, né? Posso dizer que para o objetivo que eu vim fazer aqui, que é melhorar meu inglês e ter uma nota suficiente no TOEFL, eu consegui, né? Mas é isso, tá? Então eu vim com esse objetivo, não vim com o objetivo de ficar a longo prazo aqui na Irlanda. É um país bacana, mas não me vejo aqui pro longo prazo, nem pro médio prazo, tá? Mas é isso, galera. Então, falando um pouco do começo, né? Minha percepção da cidade é uma cidade bacana, assim, é a capital, né, da Irlanda. É claro, não é uma capital grande igual Paris, né, igual Madrid, essas cidades grandes na Europa, né, Londres, Munique, Milão, Roma, mas é uma cidade que é bacana, acho que dá uma certa estrutura, né? Eu diria que também eu me sinto seguro aqui, não tenho medo de andar sozinho aqui, né? É claro, a gente encontra às vezes alguns dependentes químicos na rua, né, em situações complexas, mas nada a ponto
não vejo como um grande risco, tá? Uma coisa que eu acho que é importante, né, dizer é a questão da legalidade, né? Porque tem pessoas que vêm para cá com visto de estudante, visto de trabalho, né? Eu vim com o passaporte europeu, né? Então eu tenho essa facilidade, né, da cidadania, porque e aí é um ponto muito importante, eu estarei fazendo um vídeo sobre isso, né? Isso ajuda muito, né? No meu caso, a minha cidadania é italiana, né? Uma cidadania da União Europeia. Então ela dá acesso aos 20 e poucos países aí do bloco, né? E assim, basicamente, para eu me legalizar aqui, eu chego, né, com o passaporte, arrumo um trabalho e aí eu consigo solicitar a emissão do ID daqui, né, o PPS, e pronto, legalizado sem nenhum problema, né? Já para o pessoal que vem com visto de estudante, eu acho que a maioria dos casos já leva mais tempo, né? Eles chegam aqui e aí tem que agendar, né, para resolver toda essa burocracia. Eu vi casos aí de pessoas que levou um mês e meio, 2 meses, para depois disso conseguir, de fato, estar conseguindo trabalhar, né, e tocar a vida normalmente, né? Então, nesses casos, a pessoa acaba tendo que ter uma comprovação de recursos, né, que ultimamente tem subido, né? Não sei dizer o valor exato, mas eu chuto que é em torno de 6 a 7 mil euros, né? Então é um valor relevante. E sem contar que enquanto não tiver legalizado, né, a pessoa não consegue trabalhar, né? Então no começo as pessoas que vêm nessa condição acabam tendo um certo desembolso aí, né, relevante, né? Até porque a gente que estava ganhando em reais, né, e vem para cá para começar a ter custos em euro, enquanto não está trabalhando e ganhando ainda em euro, é um certo desafio no começo, né? Galera, nos meus primeiros dias, quando eu cheguei, o meu objetivo era resolver a questão da moradia, né, da acomodação, porque é difícil a gente fechar uma acomodação enquanto a gente ainda está no Brasil, né? A gente precisa ver o lugar, ter uma ideia, né? E essas coisas a gente só consegue fazer quando a gente está aqui presente, né? Então, eu cheguei, eu levei mais ou menos uma semana, uns 10 dias para eu encontrar um lugar. Estou satisfeito com a minha condição hoje, né, desse lugar. É um lugar bem localizado ali no centro, né? Agora, um ponto importante, né? A Europa como um todo, ela vive uma questão de crise imobiliária. É uma crise em que a gente, aqui na Europa, tem uma certa dificuldade de criação, de construção de novas moradias, né? Aqui, por exemplo, a gente não vê aqueles prédios grandes de 20, 30 andares de residenciais, né? Que tem muitas leis de limitação disso, né? Até para manter um pouco a questão cultural, né, da Europa, de ter essa infraestrutura mais antiga, né? Então, esse é um ponto que acabou afetando a Europa, e até pela imigração também, né? Muitas pessoas vieram para cá, né? Então a Europa tem uma certa dificuldade de acomodar todas essas pessoas, né? E aí, o que acontece? Muitas pessoas morando juntas, né? Essa é a minha situação, né? Hoje eu moro com um irlandês e um francês. Até umas semanas atrás tinha mais um irlandês junto, né? Mas aí ele acabou se mudando. E, e aí o que acaba acontecendo também, além das pessoas morarem juntas, é que o preço do aluguel ele é caro, né? Pelo que eu tenho visto, né? Eu já viajei a alguns países e até pesquisando, né? Eu gosto muito de acompanhar os países, né? Aqui na Irlanda tem um dos aluguéis mais caros quando a gente começa a comparar entre cidades, né? Eu até vou fazer um vídeo a respeito disso, né? Mas quando a gente pega o aluguel em relação ao salário mínimo, ao salário das pessoas, é uma parcela bem grande, né? Que acaba ocupando do salário, né? E aí, assim, eu consegui arrumar uma moradia fácil, rápida, né? Não é dos melhores em questão de conforto, mas de localidade é muito boa, né? E aí, logo em seguida, eu comecei a procurar trabalho, né? Como eu vim aqui mais para melhorar meu inglês, eu não me preocupei em procurar algo na minha área, né? E aí, de início, eu tinha uma certa vontade de estar trabalhando em hotel, né?
foi onde eu acabei priorizando inicialmente, né? E aí eu acabei arrumando, uma semana depois de ter arrumado a minha moradia, um trabalho no hotel, num hotel, né? É onde eu tô até hoje, né? E aí a gente acaba fazendo um pouco de tudo lá, né? Trabalhei já na recepção, né? Já trabalhei de noite também, né? Então, essa acaba sendo um pouco aí da situação de trabalho na Europa, aqui mais especificamente na Irlanda, né? Eu diria que não foi difícil arrumar o trabalho, né? Agora, é claro, talvez para quem vem para buscar trabalhos mais qualificados na área, aí no caso deve demorar mais tempo, né? Principalmente dependendo da área, né? Mas assim, não vi dificuldade. Aqui é muito comum as pessoas entregarem um currículo pessoalmente, a gente anda pela cidade, a gente vê as lojas colocando plaquinhas de contrata, né? Que tá contratando, no caso, né? Mas é isso. Uma coisa que poucas pessoas sabem, né? E eu vim do Brasil já com isso em mente, né? Existe a possibilidade de fazer aulas de inglês gratuitas, né? Eu acabei fazendo isso, né? A gente é uma espécie de aluno voluntário, né? Nesse tipo de aulas, né? É claro que a qualidade das aulas, na minha opinião, não é a mesma de que um curso pago, né? Até porque o curso pago ele tem toda uma sequência de aprendizado, né? Já são professores também mais experientes, né? Mas é interessante para quem vem na minha situação, já com passaporte, né? Para fazer essas aulas voluntárias, porque essas aulas voluntárias elas não servem para quem vem na questão de visto, né? Visto de estudante, porque não gera um certificado, né? Para estar apresentando no consulado, na embaixada, né? Mas, mas é interessante. Eu acabei aprendendo bastante nessas aulas, fiz amigos também, né? E sem precisar estar gastando, né? Só para quem quiser estar pesquisando, né? O nome desse programa se chama Programa Celta. É um programa aí da Cambridge University, né? Eu não sei muito bem os detalhes, mas basicamente as escolas elas acabam precisando formar novos professores, né? Não é precisando, né? Tem essa demanda, né, de formar novos professores. E aí parte do programa é esses professores estarem dando aula para alunos voluntários, né? Para eles serem avaliados, né? E aí é bacana que a gente acaba não precisando pagar, né? E a gente vai lá e acaba aprendendo, né? Fazendo amizade também, né? Galera, uma coisa que eu acho que é muito importante de dizer são os desafios, né? E acho que um que todo mundo já sabe, né? É a saudade que a gente fica do país, né? Da família, dos amigos, né? Isso daí acaba batendo. Eu no terceiro mês meu, eu senti bastante isso, né? Mas com o tempo a gente vai acostumando, né? A gente vai, a gente vai seguindo em frente, né? O bom é que hoje a gente tem a facilidade, né, dos meios de comunicação, né? De estar fazendo videochamada. Então, galera, essa questão da saudade do Brasil, ela bate, né? Eu gosto muito de jogar futebol, né? E aquele ambiente, né, de jogar futebol, de ter o terceiro tempo, toma uma cervejinha, às vezes faz um churrasquinho, né? Isso daí a gente não vê aqui, né? Até pelo clima também, né? Por ser mais frio, não dá a mesma vontade, né, de fazer o terceiro tempo, né? Mas é isso, né? Isso aí são partes, né? Vantagens e desvantagens, né? Galera, mais duas dificuldades que eu quero trazer aqui. Uma delas eu acabei me machucando jogando futebol, né? E eu acabei precisando usar o serviço de saúde daqui, né? Eu coloquei isso, né, como uma dificuldade porque é uma preocupação que muitas pessoas têm, né? Como é que é a saúde fora do Brasil, né? E assim, o que eu posso dizer é que eu me surpreendi positivamente, tá? Eu não achei caro o serviço, tá? Eu achei que foi de qualidade.
Mas eu não sei se eu tive sorte, porque eu escutei já outras coisas de outras pessoas, né? Então eu acabei torcendo meu joelho aqui e foi bem dolorido, né? Jogando bola. E aí eu precisei ir no hospital. Eu fui no hospital grande que tem aqui perto de Dublin, do centro, né? E assim, eu, eu cheguei lá e fui chamado em 30 minutos, né? Acho que até no hospital particular no Brasil isso daí é considerado rápido, né? Pelo menos foi a minha experiência, né? E a questão é que eu escutei muitas pessoas aqui que elas disseram que levaram horas, né? Então eu não sei se é a questão do hospital ou então do horário, né? Do dia, se eu tive sorte com relação a isso, né? Mas eu, eu senti que foi tranquilo, né? E aí a gente paga um valor, né? Eu acabei pagando 100 euros. Eu vou dar mais detalhes em outro vídeo, né? E aí eu tive todo um suporte, né? Com fisioterapia depois, sem precisar ter nenhum custo adicional, né? Então, isso eu vejo como muito positivo, né? Acho que, para mim, foi uma experiência boa no serviço público daqui, né? Não a experiência de ter machucado, né? Ninguém gosta de machucar, mas eu não tenho o que reclamar dessa experiência minha no serviço deles, tá? E a outra dificuldade, que essa daí eu acho que ela é bem relevante, é a dificuldade de morar com outras pessoas, ainda mais de outros países e outras culturas. Aqui foi bem desafiador, galera. E aí, assim, eu acho que quando você mora com pessoas de outra nacionalidade, mas, por exemplo, brasileiros com latinos, eu acho que a gente tem muita coisa em comum, né? Agora, eu acho que quando a gente começa a morar com asiáticos, africanos, europeus, eu acho que a cultura já muda, né? Eu, no meu caso, foi com outros europeus, né? E, e assim, o que, que eu consigo destacar, né? O padrão de limpeza não é o mesmo, né? Os brasileiros são muito limpos comparado com os europeus, na minha opinião. Limpos, assim, no sentido de estar a frequência de limpeza e a profundidade de limpeza que na casa, né? Todo cuidado, né? Quando eu cheguei lá, não tinha nem pano de prato, né? Algumas partes estavam bem sujas, aí eu comecei a limpar a casa, né? E aí depois de um tempo a gente vai se acertando, né? Hoje a gente está numa condição melhor, vamos dizer assim, né? Eles ajudam na limpeza, todo mundo contribui, né? Comprei os panos de prato, mas são experiências, né? E eu sou bem paciente com relação a isso, eu entendo as diferenças culturais, né? E eu tento levar isso como aprendizado, experiência, né? E a gente acaba todo mundo aprendendo junto, né? Então, aprendi muito com eles, aprendo muito com eles, eles aprendem comigo também. E assim a gente vai caminhando, né? Galera, agora eu quero falar um pouco das vantagens, tá? E a primeira que eu quero destacar é a questão do poder de compra no mercado, tá? Aqui, assim, para ser sincero, não importa o seu salário, seja salário mínimo, você consegue comer legal, assim, fazer boas compras no mercado, tá? O preço é muito interessante, tá? A gente, no Brasil, por exemplo, é muito difícil uma pessoa de salário mínimo comer carne vermelha, né? Aqui sim, é possível, tá? É possível e provável. Se a pessoa quiser, ela consegue comer com uma boa frequência carne vermelha, né? Frios também, super tranquilo. Então, assim, esse aí é um ponto bem positivo daqui, tá? Que eu quero destacar. Acho que dos países desenvolvidos em geral, isso daí é bem tranquilo, uma dificuldade que a gente tem no Brasil, né? A questão de viajar. No Brasil, por exemplo, a gente fala, vamos
vamos descer para o litoral, né? A gente vai gastar, né, um tanto e é tudo bem, tudo normal, né? Aqui o mesmo jeito que a gente fala no Brasil, ah, vamos descer para o litoral de carro, aqui a gente pode falar, vamos conhecer o país tal. Primeiro que a infraestrutura é muito boa, né, com trens, né, com aviões, e o preço das passagens, se você compra com planejamento e antecedência, você paga muito barato, né? Você consegue encontrar voos de ida e volta por 40 euros, 30 euros, 50 euros, porque aí depende um pouco também da distância do lugar, né? Mas quando a gente vê isso dentro do salário mínimo aqui na Irlanda, e se uma pessoa trabalha full time, né, que são 40 horas por semana, no caso, tipo 8 horas por dia em 5 dias trabalhados na semana, é uma porcentagem pequena do salário, né? Então, assim, é interessante. É, eu já cheguei aqui a visitar a Croácia nesse período que eu estive aqui e fui 2 vezes para a Inglaterra, né? Então, é bem tranquilo. Dá para fazer, tipo, vamos passar um fim de semana ou 3 dias em outro país. É bem tranquilo com relação a isso. E aí, alinhado com isso, a flexibilidade no trabalho, ela ajuda nessa parte também. Aqui a gente vê uma diferença muito grande comparado com o Brasil, no modelo CLT. Aqui, por exemplo, aqui com antecedência você consegue negociar com, com a empresa, né, com o empregador, questão de folgas, né? Então, assim, você fala com antecedência, gostaria de ter 3 dias sem trabalho numa semana tal, em dezembro. Tranquilo, né? Grandes chances de você conseguir esses 3 dias de folga, né? E aí você pega e consegue viajar para outro lugar, né? Enfim. Então, conseguir folga aqui é bem tranquilo. É claro, aqui, diferente do Brasil, você recebe por hora trabalhada, né? Então, assim, a flexibilidade no trabalho, ela está até em relação a isso. Se a sua empresa, né, está precisando de que você trabalhe mais horas, você consegue. Você não tem limitação, né? É claro, falando na situação de uma pessoa com passaporte, né, europeu, uma pessoa que está 100% legalizada aqui, com residência permanente, eu quero dizer, né. No caso de um estudante, com visto de estudante, por lei, né, a regra é de trabalhar no máximo 20 horas por semana. Agora, isso daí não tem muita fiscalização, né? É comum você encontrar pessoas aqui na Irlanda que ultrapassem facilmente essas 20 horas, estando com visto de estudante, né? Então, é, um, é, uma, é uma realidade, sem entrar no mérito se está certo ou errado, mas é o que acontece, né? É o que eu vejo, mas é isso. Então, essas questões da flexibilidade no trabalho e também da facilidade, né, de viajar, acho que é um dos grandes atrativos aqui da Europa, né? Mas é isso então, né, galera? Dando uma volta aqui no parque, né? Ó, a vista. E, e aí eu quero comentar aqui com vocês também o último ponto desse primeiro vídeo aqui de Irlanda. É mais um ponto de atenção, né, para os brasileiros, não apenas para os brasileiros, né, as pessoas querem vir para cá. Aqui a gente encontra muito pessoas de outras nacionalidades, né. Brasileiro é uma das maiores comunidades daqui. Comunidade latina é muito grande também, né, as pessoas... Comunidade hispânica, né, que fala espanhol, né, né, pessoal de Argentina, México, né, Paraguai, Chile, a gente encontra muito. Então, assim, você consegue vir para cá e ficar sem evoluir seu inglês, o que é algo ruim, né? Vou dar um exemplo, um brasileiro que vem aqui e mora só com brasileiros, trabalha só em lugar onde tem brasileiro, porque aqui é possível. Aqui, por ter uma comunidade muito grande de brasileiros, você consegue encontrar vários restaurantes brasileiros,
né? Em todo trabalho, a chance é muito grande de você encontrar pelo menos um brasileiro. Então você fala muito português aqui se você quiser, né? Então esse daí é um ponto importante, né? Quem vem aqui para melhorar o inglês tem que se policiar com isso, tem que ter disciplina. Eu preferi ir morar com estrangeiros, né? E não apenas com estrangeiros, mas com estrangeiros que não tem a mínima chance de eu conseguir falar o idioma deles, né? Que no caso é um francês, né? Eu não tenho a mínima ideia de francês, né? E o outro é um irlandês que é o inglês, então beleza. Ele não sabe falar português, nem o francês, então ali o idioma obrigatório lá em casa é o inglês, porque é o que todo mundo sabe falar, né? No meu trabalho, eu trabalho muito com latinos, né? Mas também tem franceses, russos, né? Italianos. Eu uso muito o inglês no meu trabalho, né? Até mesmo com os hóspedes, né? Hóspedes de todos os lugares do mundo, né? Europeus, americanos. Então, assim, eu sinto que eu estou de fato numa imersão, mas é um ponto de atenção, né? Eu vejo brasileiros e latinos que eles vêm para cá e aí eles acabam não evoluindo em inglês porque eles não integram de fato no idioma, tá? Mas é isso, galera. Esse vídeo é mais um resumo mesmo do período, né? Tem sido um período muito bom, tô feliz, né? Tenho aprendido muitas coisas. E assim, morar no exterior nos dá uma certa casca, né? Uma certa resiliência. E assim, uma certa experiência de lidar com as diferenças, né? Culturais, diferenças de pensamento. Eu aprendo muito, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de entender sobre as pessoas, né? Como elas pensam, as políticas de cada país, geopolítica, né? A cultura de cada lugar, questão culinária, né? Então, eu, eu acabo aprendendo bastante, né? Aqui, por exemplo, eu conheci ucranianos, russos, né? Eu pergunto muito para eles da situação, né? A opinião deles. Então, isso é uma coisa que traz repertório para a gente, né? Esse conhecimento de como que funciona o mundo, do que está acontecendo, né? Eu acho isso bastante legal. Mas é isso, galera. Valeu por hoje. Um grande abraço. Peço aí a ajuda, né? Se você está gostando do conteúdo, para estar curtindo o canal, seguindo, né? E estar compartilhando aí com quem você entende que pode se interessar sobre o tema, tá bom? Um grande abraço, galera. Até a próxima.